Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores e senhoras sargentos, senhores e senhoras tenentes que irão fazer o mestre ritual e o CAOC agora de 2026. Aqui quem fala é o Sargento Barbosa, aprovado o mestre ritual de 2017, Sargento TMI/1. E agora a segunda videoaula, POP 2, Descomplicando. A POP 2, vamos aprender sobre busca pessoal, busca veicular, abordagem à pessoa em fundado suspeita e abordagem à pessoa em fatores da lei. Quem quiser adquirir o curso 100% focado, direcionado para esses dois concursos, esses dois processos seletivos, Sargento Barbosa 65999858917, só chama no zap. Vamos lá, um raio-x, né? O que a UFMT já trouxe de POP 2 até hoje? Foram três editais que cobraram POP 2. Sargento do meu mérito, 2017, Sargento 2021 e o CALC 2025. Tá, no meu mérito, 2017, tiveram quatro questões de POP nenhuma do POP 2. Em 2021, das quatro questões, duas cobraram o POP 2, e em 2025, esse cálculo aqui, apenas uma das três cobraram o POP 2. Então, apenas 27% das questões totais, né, três questões no universo de 11, foram POP 2. O que eu acho que vai acontecer agora na prova de vocês, dos senhores aí, tanto mérito quanto cálculo? Uma questãozinha vai cair, tá? Então, eu vou utilizar agora minha análise, minha bola de cristal, para tentar adivinhar qual parte do pop que vai ser cobrado na prova. Tá? Então é chute, tá? A gente vai e estuda o passado para prever o futuro. Das três questões, duas foram sobre abordagem em favor da lei, tá? E uma foi sobre busca pessoal. Certo? O que a FMT cobrou, né? Questões literais, ela pegou, copiou e colou lá para você decorar e acertar. Né? Então, é uma notícia boa que ela foca em abordagem. Né? Então, senhores, o POP 2 ele é gigante. Gigante, 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 gigante. Então, o que eu trouxe nessa aula? A parte que eu acredito que, se for cair, vai criar algo desse site. Então, sargento, só eu estudar isso aqui que eu vou acertar a questão? Não. Sargento, só eu assistir essa videoaula não preciso ler o POP? Não. Você tem que ler o POP. Você tem que ler o POP inteiro, pelo menos uma vez. Uma vez leia o POP inteiro e nas duas outras vezes que for revisar o POP 2, foca só nessa parte que está aqui. Questões. Tem que fazer bastante questões. Tem muitas questões na plataforma onde está fazendo. Tá vendo aquilo? Vamos lá. Busca pessoal, né? Sequência e posições. Então, senhores, eu peguei aqui uma parte mais específica de cada procedimento. Não peguei o procedimento completo. O objetivo aqui é uma aula de revisão. Aqui, se os senhores estão vendo pela primeira vez, vai ser ótimo para quando forem ler o POP, lembrar dos principais conceitos. Se vocês já viram o POP, excelente, isso aqui é uma revisão. Né? Então, vocês vão pegar essa aula como um melhoramento, não como uma única base de estudos. Um melhoramento. Isso aqui é uma videoaula para você assistir 2 dias antes da prova. Pega essas videoaulas que eu estou gravando aí, assiste uma atrás da outra aí para fazer a revisão. Fechou? E várias questões, questões fundamentais, tem muitas questões na plataforma. Vamos aqui à parte teórica agora. Né? Cuidados do segundo homem na busca pessoal. Né? O codeiramento é obrigatório, então antes de você realizar a busca pessoal, tem que codeirar a arma, fechar a presilha do coder antes de iniciar o contato físico. A posição dos pés, muito importante também, manter o lado da arma mais distante possível do abordado. Se você é destro, a perna direita tem que ficar mais longe do abordado. Então, quando você trocar de posição, o pé direito, que é a sua perna que está com o coldre, com a arma, fica mais longe sempre. Tá? Pergunta inicial: o senhor está armado? O senhor está armado? Né? Tem que segurar firmemente as mãos no abordado com os dedos entrelaçados durante toda a busca. Fechou? Sequência de busca pessoal. Né? A UFMT gosta de sequência, então aqui tem 6 sequências, né? Pode vir cobrar delas para vocês acertarem de forma fácil e tranquila. A gente começa pela cintura, na frente, costas, né? Para ver se tem alguma arma na cintura ali. Desce pela virilha na parte interna, né? Parte interna da perna até o tornozelo. Vai subindo pela perna na parte externa da perna até o abdômen. Né? Aí do abdômen sobe para o peito, depois costas, ombro, axila e braço. Né? Aí depois troca de mão, lembrando que a perna com o coldre, com a arma, fica sempre mais longe, só troca a posição da outra perna que não tem arma. Troca a mão de apoio e repetição do lado. Então faz também de novo. Faz cintura, frente e costas, virilha interna, externa, abdômen, né, peito, costas, ombro, axila e braço, etc. E por fim, verificação de chapéu ou boné se tiver. Tá? Então aqui está uma parte que eu acredito que, se vir uma questão, pode ser bem feita por aqui assim. Tá? Vamos avançando. Aqui, beleza? Então, faz a busca pessoal, né? Cintura, frente, interna, virilha, tornozelo, sobe, peito, axila, peito, costa, ombro, axila.
né, troca de lado, então a perna que tá aqui, no caso a perna que não tem o couro, está nesse lado. Você só vai colocar a perna lá pro outro lado, tá? Coloca pro outro lado e repete. Cintura, interna, externa, peito, costa, ombro, axila e assim por diante. Localização de listos e testemunhas, né? Então você está fazendo a busca pessoal e encontrou alguma coisa, o que fazer? Né? Verbalização de alerta. Ao encontrar arma, bradar imediatamente. Elemento armado, né? Algemamento imediato. Desarmar com segurança e aplicar as algemas. Súmula 11 do STF, né? PRF, perigo, receio ou fuga. Nesse caso aqui vai ser por perigo. Resistência ou fuga. Nesse caso vai ser por perigo. Condução pós-algema. Proceder à busca complementar segurando algemas pela corrente. Tá? Busca minuciosa e proteção legal. Busca pessoal minuciosa, realizada em ambiente fechado com o cidadão despido para verificação de vestes e cabelos corporais. Então, se for ter que tirar a roupa do cidadão, né, vai ter que fazer no local apropriado. Perguntas padrão para ele, testemunha, você fez essa minuciosa, tem um testemunha passando por ali. Você chega, vem cá, né? Vem cá, te chamando, vem cá. Pergunta testemunha, ó, você foi agredido pelos policiais? Pergunta para o abordado na frente de testemunhas. Você foi agredido pelos policiais? Seus objetos pessoais estão todos aí? Sumiu algum pertence? Então o testemunho está ali para fazer o check-up na frente do cidadão que foi abordado. Busca veicular, pontos de vistoria e porta-malas. Diretrizes táticas, procedimentos operacionais para a execução da busca com segurança. Tá, agora a busca veicular, como é que a gente vai fazer? Posicionamento, regras iniciais. Controle do primeiro homem. Né? Mantenha os abordados na calçada, aproximadamente 2 metros, mãos para trás do lado oposto de sua arma, acompanhando visualmente a vistoria. Então, o primeiro homem chama quem estiver dentro do veículo para ficar na calçada, enquanto o segundo homem faz a vistoria. Né? Aí o segundo homem vai lá. Primeiro faz a vistoria externa, né? Antes da vistoria interna. Então, ele olha por fora do veículo, se tem alguma coisa aí que possa chamar sua atenção, e a parte de baixo também, no chão, se tem algum pertence que pode ser jogado fora. Né? Pergunta obrigatória, né? Existem armas ou produtos ilícitos e objetos de valor no veículo? Tem que perguntar para ele. Ah, tem notebook, tem 5 fuzis aí dentro, etc. Tem que perguntar para o cara aí. Divisão dos 6 pontos porta-malas. Então aqui tem mais os 6, né? Eu já tenho a parte do busca pessoal também tem 6. E aqui no porta-malas, né? Na busca veicular também tem 6. Né? Então vamos começar pelo esquerdo dianteiro, porta esquerda dianteira. Depois vem para a porta esquerda traseira. Por trás do veículo, né? Faz a porta direita traseira, direita dianteira. Né? Aí volta para trás do veículo fazendo porta-malas. Abertura lateral com a mão fraca e arma em pronto emprego. Proibir o acionamento elétrico pelo dono. Tá? Então tem que ser. Quem tem que abrir porta-mala é o segundo homem, né? Quem vai fazer. Quem está fazendo a revista. Né? E por fim, no último, motor e capô. Tá? Então, vem aqui no motorista, para trás. Na parte de trás do motorista, bem por trás do veículo. Parte traseira direita, depois dianteira direita. Volta para o porta-mala, por fim, motor e capô. Tá, mas na prática, não interessa. Tem que acertar a questão e ganhar sua graduação, seu oficialato. Marca o que tiver lá no POP. Técnicas especiais, incidentes e liberação. Tá? Técnicas de inspeção minuciosa. Né? Então, isso aqui ainda é da busca veicular, tá, senhores? Chassi nos vidros. Colocar folha de papel branco atrás da gravação no vidro para conferência nítida com o documento. Forro da porta. Chacoalhar levemente a porta e aplicar batidas com as mãos para ver se o som está uniforme, se tem um som esquisito, com um som diferenciado. Se tiver pessoa no porta-malas, se houver uma vítima ou um infrator no porta-malas, fechar a tampa imediatamente, mandar os abordados deitarem ao solo e proceder ao algemamento. Depois ver quem está no porta-malas. Primeiro algema todo mundo, depois ver quem está no porta-malas. Seria para segurança da guarnição. Conferência e liberação padrão, né? Ficha de vistoria, tem uma ficha lá no POP que ninguém usa mais, está lá, né? Vai que o realizador queira cobrar isso. O proprietário confere pertences e assina a ficha de abordagem, auto-vistoriado, né? E aquele chavão normal, né? Senhor, este é um procedimento operacional padrão da Polícia Militar. Se o veículo do senhor tivesse sido roubado, estaria sendo recuperado agora. Agradecemos pela colaboração, conte com nossos serviços. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, senhores? Partindo agora para a localização infundada suspeita. Atividades físicas do procedimento. Reconhecimento visual. Identificação da pessoa em fato suspeita ou em local suspeito. Né? A avaliação permanente dos riscos para os policiais, terceiros presentes e a pessoa ser abordada. Verificação de iluminação, fluxo de pessoas e pontos de abrigo. Então, né, nós
Aqui não tem nenhum recruta, né? Recruta que tem aqui tem mais de 3 anos de serviço. Você ir abordando qualquer um, aleatoriamente, em qualquer lugar. Né? Num evento público com muitas pessoas, mas coago, você não vai achar um cara e abordar no meio de todas as pessoas. Ou abordar no escuro. Então você vai fazer a análise da situação. Aqui, como não tem mais nenhum recruta, isso aqui é uma parte bem tranquila. Tá bom. O que a FMT pode querer cobrar? Se o local for impróprio ou oferecer risco desnecessário a terceiros, avalie e evite a abordagem até um ponto seguro. Se não for possível, se for indispensável a abordagem, deve primar pela segurança máxima na guarnição dos transeuntes. Tá? Essa parte aqui, senhores, creio que mesmo se não fosse feita a leitura do POP, todos nós estaríamos. Né? Esse aqui é o beabá do nosso serviço policial. Sequência de ações, né, e um mnemônico aqui, um bizu, para ver se dá para fixar, porque a banca gosta muito de sequência de ações. Tá? No POP 202.1, a abordagem à pessoa com dado suspeito. Identificar visualmente as pessoas em fraude suspeito ou local suspeito, observar a circulação de pessoas no local para evitar risco a terceiros, verificar a adequação da iluminação do ambiente, verificar a possibilidade de reação de terceiros de cobertura de distância, observar a necessidade de superioridade numérica para agir. Então, se quer uma sequência de ações, a FMT ela pode querer trocar isso aqui de lugar, enumere 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, etc. Então, esse jogo, que tem várias questões na plataforma que já treinam você para isso, ela pode inventar. Então, se for possível lembrar na hora da prova um bizu, né, e ovo, né, ó, identificar, observar, verificar 2 vezes e observar de novo. Né, mas tem letras repetidas, como é que eu vou saber? Ora, você vai primeiro observar a circulação de pessoas ou observar a sua necessidade numérica? Numérica por último. A iluminação vem antes da reação? Sim, antes da reação. Então, se o cara reagir, como é que vai fazer? Então, primeiro passa a iluminação, depois a reação. Diante de superioridade numérica dos suspeitos em local seguro, a ordem do POP é aguardar o momento oportuno ou o apoio policial. Tá? Então, sempre ter primariedade pela segurança. Fundada a suspeita ainda, tá bom? Fatores técnicos de segurança, né? Distância da segurança. Manter a distância de 2 a 5 metros da abordada. Então, a verbalização, essa verbalização do primeiro homem, né? Polícia, parado, coloca as mãos na cabeça, decide costas para mim, mostra a cabeça, mãos para cima, desculpa, mãos na cabeça, entrelaça os dedos, afasta-se um do outro, abre as pernas, olha para frente. Isso aqui tem que estar uma distância de 2 a 5 metros da abordada. Posição do armamento. Manter as armas empunhadas na posição pronto baixo. Comunicação via rádio. Informar-se ao seu hóspede antes de agir, salvo se a urgência priorizar a entrevista e a busca. Né? A verbalização tem que ser enérgica, sem uso de palavras de baixo calão. Tá. Fundada a suspeita, arma em pronto baixo. Tá? Não existe pronto alto, senhores. Não é porque abaixo é pronto alto, não. É pronto baixo, fundada a suspeita. O infrator da lei é pronto emprego. Tá? Essa é a principal regra aí para vocês saberem. Né? Ainda continuando em fundado suspeito, né? Quais são os erros? Né? O primeiro, segurança, na verdade não. Quais são as funções e quais são os erros que podem ocorrer? Né? As funções. O primeiro homem, ele fica a 2 metros de distância, aproximadamente 2 metros de distância. Se for apenas um abordado, 90 graus. E se for 2 ou mais abordados, 45 graus. Sempre vigiando as mãos e a cintura dos abordados. Tá bom? Além da segurança do ambiente. O segundo homem, ele codreia e trava a arma antes de realizar a busca pessoal, orienta a posição das mãos e das pernas e depois realiza a busca pessoal. Então, o segundo homem fica fazendo a busca, enquanto o primeiro homem faz a segurança, analisa mãos e cintura e o ambiente. Tá? Pegadinha de prova e liberação, né? Proibido colocar o seguinte: determinar que o abordado abra mochila, bolsa e manuseie pertences internos. Não, você não vai falar para ele, abre aí, vai manusear. Esse cara tá com uma faca ali, vai te esfaquear que você nem vê. Então, a busca de pertences é feita pelo segundo homem. Tá? E após a liberação, né, usar o chavão, senhor, este é o procedimento profissional da Polícia Militar, se o senhor fosse roubado, etc., manda o cara embora. Guardar a saída deles e pronto. Agora, a abordagem da pessoa surda. Né? Procedimento de identificação. Então, normalmente, a inicialização da abordagem, iniciar viva voz, polícia, parado, aquela palavra, aquela fala toda. Se perceber que o cidadão não está respondendo, né, ao notar a ausência de resposta, abrir ângulo de visão periférica. Então, com cuidado, chega perto dele, um ângulo de visão para que ele te enxergue, né, agite a mão fraca, né, a mão forte vai estar com a arma, ou toque levemente no ombro. Ele vai perceber que você está chegando. Então, o abordado vai se identificar em Libras, né, sou surdo, com uma das mãos. Aí, se for necessário fazer comunicação com ele, para perguntar alguma coisa, né, a comunicação gestual é feita apenas com a mão fraca,
a mão forte mantém o armamento em pronto baixo. Cuidado, tem uma distância do cidadão também. Primeiro, o policial identificar o surdo deve bradar para a guarnição. Surdo, tá bom? É surdo, senhores. Surdo é aquele que não ouve. Mudo é aquele que não fala. Não é que não falar com vozes, né? Não falar é não se comunicar. Então, quando a gente fala, o cara é mudo. Não, não é mudo. Às vezes, se você consegue ter alguma comunicação com ele, ele é só surdo que não ouve, mas não é mudo. Mudo é aquele que nem fala. Ele não tem contato e comunicação com ninguém. É mudo. Então, a palavra mudo é incorreta. Ainda falando sobre surdos, né? Condição obrigatória se houver local. No local, alguém que saiba Libras, essa pessoa somente poderá intermediar a comunicação após a realização de todos os procedimentos de busca pessoal e redução do risco de guarnição. Então, faz a busca pessoal e depois faz a comunicação. Ferramentas e adicionais de condução, isso aqui está previsto no ponto, pode ser que o examinador da FMT queira colocar para os senhores aí nas questões. Pode ser utilizado papel e caneta para comunicação após a busca pessoal. Existe aqui em Cuiabá o Centro de Intérpretes, acionar ele caso precisa levar para a delegacia, para que lá no delegado também tenha um entendimento do que está acontecendo. E manter alerta para evitar que o infrator simule surdez para diminuir a segurança da equipe. Vai que é um mala aí fingindo que é surdo. Então, fica sempre alerta. E creio que seja a última, abordagem à pessoa com autismo. Tá? O autismo é um assunto que está bem falado ultimamente, né? Então tem bastante material publicitário, bastante políticas públicas sobre o autismo. Então pode ser que o examinador se toque nesse lado aí e queira cobrar alguma questão sobre o assunto. Característica de abordagem, comportamento ativo, né? O autista, quando ele for abordado, ele pode ignorar ordens, evitar contato visual e ter reações diversas a sirenes de giroflex. Tá? O autista, comumente, ele tem reações inesperadas a barulhos que vêm de forma surpreendente para ele. Ele pode gritar, correr, estressar, né? Ele pode cagar para as ordens. Se vai falar com ele, ele não entende, ele demora para entender, ele pode não querer te ver, no olho no olho, então. Não é tão simples assim a abordagem autista. Tá? Comunicação com o paciente. Falar de forma clara, objetiva e calma, evitando contato físico brusco. Também o autista ele não consegue entender muito bem piadas, mas não é o objetivo que eu queria falar para os senhores aqui agora. Palavras diferentes. Né? Então, se você for fazer uma abordagem com ele, tem que ser claro. Né? Coloque as mãos na cabeça. Né? Bota a mão na cintura. Não, tem que ser muito claro com ele. Ele não vai conseguir entender jargões comuns do nosso dia a dia. Dar tempo para a pessoa se organizar e compreender a situação antes de deliberar. Tá? O autista demora um pouquinho para entender as ordens. Depois que ele entende, ele começa a fazer. Tá? A carteirinha. O autista tem carteirinha. Carteirinha de identificação da pessoa com TEA. Vai ter foto, RG, CPF e os dados do responsável legal, o cuidador. Então, tem autista que não consegue andar sozinho. Tem que ter um responsável legal para andar com ele. Se a pessoa não tiver condições de ir sozinha, acionar o cuidador indicado no documento. Tá? Por fim, aqui, né, o autista tem 3 níveis de suporte, 1, 2, 3. Os senhores podem passar desapercebido um, né, ele necessita de suporte, tem alguma dificuldade de interação. Né, é o autista assim, mais tranquilo, não é tão tranquilo assim, mas é o mais tranquilo dos 3 níveis. Ele pode ficar sozinho, ele pode ser abordado assim e conseguir entender o que está acontecendo e reagir à situação tranquilamente. Já o nível 2, ele pode ou estar sozinho ou acompanhado, já necessita de suporte um pouco mais avançado. Tem déficit marcado na comunicação. Esse aqui vai ser mais difícil fazer a abordagem dele. Tá? E o 3, ele nunca vai estar sozinho. O 3 é incapaz de viver sozinho. Então sempre tem alguém acompanhando ele. Né? Suporte muito substancial, prejuízo grave no funcionamento. Tá? Então o que a gente vai imaginar nas questões? Nas comportamentais, hein? Movimento repetitivo com as mãos, ecolalia, que é repetição mecânica de frases, né? Interpretação literal de palavras e pouca noção de perigo. Tá? Por exemplo, se você falar que alguém bateu as botas para um autista, ele vai falar assim, alguém está com as botas e está batendo. Ele não vai entender que o cara morreu. Então tem que ser sempre literal com eles. Elevação do nível de força. Se houver necessidade de elevar o nível de força, a guarnição deve solicitar apoio de outra equipe policial. Tá? Isso aqui será em casos mais extremos de nível 2 ou 3. Né? Que aí haverá um pouco mais o 800 mesmo. Tá? Mas se precisar, vai ter o apoio de equipe policial e, via de regra, vai precisar de ambulância também. Tá aí para finalizar aqui, direcionamento para sua aprovação. Tem que ler o POP 2. Ler a norma é de suma importância para fixar o texto literal, tem que ler.
foca 80% de sua atenção nos processos 202 e 203, que fala sobre busca fundada suspeita e busca infrator da lei. A banca FMT vai cobrar o texto literal da norma, é possível que ela faça isso. Tá? Então, fazer questões é mais importante ainda, tem que fazer bastante. Treinar com a banca, fixa o conhecimento e revela as pegadinhas. Né? Como a banca não tem muitas questões, as questões que eu elaborei são bem parecidas com a banca. Nas plataformas você encontra dezenas de questões exclusivas focadas apenas nos top 2. Tá? Preparatório completo com mérito editorial Kawaki, só chamar no zap aí, professor Sérgio Barbosa, 65 9985 8917, para mostrar um pouquinho aqui quantas questões já tem de POP 2. POP 1 aqui, já tem aula. Tá? Aqui, ó. Opa! Questões POP 1, 3 listas de POP 1, tem a videoaula, tem os slides. POP 2 eu vou colocar daqui a pouco. POP 2 tem questões POP 2, 2 questões, 3 listas de questões POP 2 aí, faz PDF, agora vou colocar essas videoaulas, essa videoaula e também vou colocar os slides. Fechou, senhores? Até mais. Fui!